Vamos então dar continuidade com o primeiro painel desta tarde. O tema é Gestão de Terceiros. Como diminuir o nível de vulnerabilidades, mantendo os fornecedores sob controle. Eu peço só um segundinho que, de repente, o meu Note resolveu fazer uma reconfiguração. Enquanto isso, eu peço a Graça, que já está a postos, para me auxiliar. Isso com acontece, certeza. né? Pronto, Com já tenho aqui certeza. de novo. Ah, tenho aqui então tá o bom. nome dos nossos participantes, Não convidados seria especiais. com a mesma voz, né, tão bonita, mas eu já estava pronta para assumir aqui. Então, teremos então agora a participação do Territory Sales Manager da Tenable, Eric Mendes, do CISO da Nelway, Rodrigo Jorge, do Global Information Security da Gerdau, Vanderlei Moreira, e também o CISO da Unicred do Brasil, Paulo Barbosa. A eles, as nossas boas-vindas e o seu boa tarde, Graça, por favor. Com certeza, boa tarde. Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco nesse painel após o almoço, né? Não sei se o de vocês, mas o nosso aqui, de toda a equipe, já voltando com carga total, audiência já aí ligada, acompanhando o Security Leader Sul, já mandando perguntas. Eu gosto assim, muito bom, animado. Ainda mais após o almoço, né? Após o almoço, a gente tem que imprimir um ritmo mais animado. Então, eu vou aproveitar para trazer, vou quebrar o protocolo, tá? Eu sou sempre assim, adoro mudanças. E como a Aline Pio estava aqui acompanhando a palestra do Leonardo, né? E a gente não houve tempo aqui, a pergunta dela é muito interessante e eu acabei resgatando, Aline, sua pergunta para esse painel, porque é um painel onde a gente vai falar de gestão de terceiros, que é um tema sensacional, né? Ainda mais nesse modelo que a gente está vivendo hoje, né? Onde cada vez mais as empresas trabalham num ecossistema, com uma série de outras empresas, e como diminuir essa vulnerabilidade quando se está trabalhando com todos esses terceiros. Então, eu vou direcionar para o Eric, representando aqui o Leonardo, tá, Eric? Em consideração aqui a Aline, que mandou desde o início da apresentação. Não tão chique nem nobre quanto ele, né, que está em Petrópolis, mas estou aqui, posso representar. Então, olha o que ela diz. Ótima apresentação, depois eu passo para o Leonardo, mas uma dúvida. Qual o principal fator hoje que as empresas acabam, ela até colocou entre aspas, pisando na bola totalmente, né? E virando alvos nessa questão dos terceiros? É uma falha nos controles, talvez não fique na mão da segurança esse controle de terceiros, são vulnerabilidades independente disso, ou é um problema realmente de criar um modelo, ela coloca até de configuração muito rígido para a participação dos terceiros dentro, né, nos negócios das empresas, até independente da segurança. Então, ela fez uma pergunta que eu resgatei, porque eu acho ótima, para abrir o nosso debate. Legal, legal. Vamos lá. Primeiro, boa tarde a todos, um prazer estar aqui mais uma vez, né? Por mim, eu participava de 100% dos debates, painéis, eu adoro. Meu futuro, se Deus quiser, ser próximo da Graça, ter essa persuasão total que você tem. Olha aí, ó, o substituto aí. Sucessor, opa! Mas vamos lá. Boa tarde a todos aí, obrigado pela presença. Eu acho que um grande ponto que as empresas inevitavelmente pecam bastante, né? Uma resposta que eu vou dar até baseado na minha história, né? Eu trabalhei muitos anos como fornecedor de segurança, né? Eu fui muito tempo de uma empresa de serviço gerenciado de segurança, eu era esse terceiro, no caso, e agora eu estou aqui mais como fabricante. Mas acho que uma coisa que é muito importante a gente ter é visibilidade. Inevitavelmente, se for de um terceiro, se for de um fornecedor pontual, se for de uma atividade, de uma aplicação sua de negócio, particularmente vai mudar muito pouco quando eu falo de visibilidade. É importante que você consiga ter o mínimo de conhecimento do ambiente, mínimo de conhecimento dos ativos que estão envolvidos ali, e você controlar os acessos deles. Inevitavelmente, eu vou acabar puxando muito gancho para o que o Nassif apresentou, né? Quanto o Tenable, mas é de você conseguir ter visibilidade do teu grau de exposição, é você conseguir saber o grau de exposição até desse terceiro. Você pode usar ferramentas ou usar mecanismos para conseguir monitorar como que está a reputação desse terceiro no mercado. É você conseguir saber as configurações que você tem.
Não é você simplesmente, por exemplo, fechar uma VPN com ele e criar uma configuração de qualquer comunicação de lá pode vir para cá e vice-versa, por exemplo. Então, você monitorar esse tipo de configuração, você monitorar esse tipo de vulnerabilidade. Muita gente acha que vulnerabilidade é aplicação de patch. Muita gente acha que vulnerabilidade é basicamente uma falha de software. Mas uma falha de uma configuração mal feita, ou uma configuração, às vezes, até bem feita, mas mal gerenciada, ela pode gerar um grau de exposição. E vulnerabilidade nada mais é do que um gap de segurança, um grau de exposição. Perfeito. Muito bom. Bem, Aline, respondida a sua pergunta, continue conosco. E quem está aqui também com a gente é o Enoque Silva, o Lagrace, equipe e todo o time do painel. Parabéns pelo evento. Eu sou de Pernambuco, mas estou ligado na programação fantástica do Security Leader Sul. Que bacana. Essa que é a vantagem desse meio digital, né, Eric e todos? A gente poder não só reunir o Sul, mas também ter aqui a participação do Nordeste. Paulo, vou começar com você com uma pergunta, tá? Que, inclusive, está aqui na nossa pauta. Ouvindo o Eric, né, a gente, e aqui muitos comentam isso, né, parece, né, que assim, é fácil, né? Vamos lá, a gente coloca uma solução, implementa um processo, coloca as pessoas, mas por que é tão difícil gerenciar vulnerabilidades em terceiros? O que são esses terceiros na vida da segurança, hein, Paulo Barbosa? Legal. Obrigado pela pergunta. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês mais uma vez, né? Para mim é sempre uma satisfação e uma satisfação muito grande também. E o tema que foi escolhido, fiquei muito feliz quando vi que o tema seria gestão de terceiros, porque entendo que é um assunto que tem uma importância mesmo muito grande e tem uma complexidade muito grande, talvez ainda não tão percebida pelo nosso mercado, né? Porque cada vez mais os nossos negócios dependem de parcerias, né? Dependem de terceiros especializados que possuem uma solução. Cada vez mais nossos negócios estão na nuvem, estão descentralizados. Isso gera dependências, né? E muitas vezes a gente não tem visibilidade, né, dos riscos que envolve essa situação. Por exemplo, nós quando compartilhamos uma operação com um terceiro, nós estamos compartilhando os riscos também, mas eles continuam sendo nossos, né? Caso esse terceiro venha a ser afetado, quem é afetado no final das contas é a nossa empresa, né? São os nossos clientes, é a nossa imagem, nossa reputação. Grande parte das notícias que a gente vê aí fora de incidentes de segurança que estão acontecendo em várias instituições, órgãos de governo no Brasil e no mundo, né? Muitas vezes são incidentes por ataques direcionados a terceiros, a parceiros dessas empresas, mas quem sai na mídia é a marca dessa empresa final afetada, dos seus clientes, enfim, quem perde negócios, claro que esse terceiro também é afetado, né? Mas quem perde negócios é o dono dessa informação, é o cliente final, né? Quem perde negócios, quem perde clientes, quem sofre sanções, quem tem danos à sua imagem, sua reputação. Então, eu acho que é um tema de fundamental importância, né? E quando a gente passa a compartilhar riscos com terceiros, a gente conhece os nossos riscos, né? Os riscos dessa operação que estão indo para lá. Mas quais são os riscos desse terceiro? Né? Que ambiente ele possui lá? Que nível de segurança? Qual é a efetividade dos seus controles para evitar que esse incidente de segurança aconteça lá na ponta? E outra, né? Aumentando um pouquinho a complexidade da equação. Esse terceiro também não terceiriza serviços e ambientes? Como é que está o terceiro do terceiro? Como é que é essa enquanto cadeia, a segurança... né? Até onde vai essa cadeia, né? Exatamente. Então, é um tema de complexidade grande, é um tema que vai ganhando cada vez mais relevância e começa a ser regulado no Brasil, né? Eu que atuo em instituição financeira, né, que é a Unicred, que é uma cooperativa de crédito, estamos sujeitos a resoluções do Banco Central do Brasil. A resolução 4893 já prevê, né, que parceiros do negócio para serviços relevantes têm uma série de condicionantes, de controles, tem a necessidade de identificação de riscos, de se responsabilizar pelo nível de segurança que esse terceiro precisa ter, e em alguns casos até o contrato tem que ser compartilhado,
com o Banco Central do Brasil, né? Então, o tema vai ganhando importância e com razão, devido a essa complexidade que eu gostaria de compartilhar. Perfeito. Inclusive, na sua fala, Paulo, eu achei interessante, porque eu perguntei por que é tão difícil, né? E uma coisa que você falou logo no início me chamou a atenção, que eu queria até rebater aqui com o Rodrigo Jorge. Ainda existe, na sua opinião, Rodrigo, uma falta de maturidade, né, de lidar com esse problema, de estar atento a essa questão dos terceiros e das vulnerabilidades desses terceiros no ambiente. Como é que você avalia isso? Você acha que por isso ainda é tão difícil lidar, gerenciar essas vulnerabilidades? Oi, agora sim. Aqui, perdão, a frase do ano. Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Tem que sempre entrar no mudo, que às vezes entra numa reunião fazendo um barulho, atrapalha. Aí tem vizinho, tem cachorro, né, gente? No digital tem tudo. O bom é que esses redutores de ruídos, né, das ferramentas de comunicação evoluíram de um ano para cá absurdamente. Bastante, verdade. Dos home offices, né? Mas acho que bem colocado, né, anteriormente. Acho que foi pelo Paulo aí, né? E a sua pergunta, Graça, eu vejo, assim, eu passei por um cenário de fornecedor também, num determinado momento, e aí, de repente, eu entrei numa grande empresa que tinha ali 20 fornecedores de TI, sem avaliação alguma, e a gente iniciou um trabalho de avaliar fornecedor por fornecedor, que, enfim, questões de software, até serviços, né? E quando você começa a mapear o risco desses fornecedores, como colocado, gera um impacto absurdo, porque de repente você encontra que você está muito exposto e não sabe por conta de alguém que colocou um software dentro do seu ambiente ou por alguém que você colocou o seu dado dentro daquele ambiente do terceiro, né? E o pessoal não se preocupava muito com isso. O que eu tenho visto hoje, por força, principalmente no Brasil, de regulação ali da LGPD, pessoal indo num cenário de seguir padrões ISO 27000, que traz excelentes práticas de gestão do sistema de segurança, né? As pessoas começaram a cada vez mais dar importância. Então, por exemplo, onde eu trabalho, nós temos uma prática muito forte de avaliação dos terceiros. Por quê? Eu assumo compromissos com terceiros, com clientes, que me passam ali normas, exigências de segurança de um nível absurdo e acabam elevando minha régua. Só que eu me comprometo com eles de manter isso dentro do meu ambiente, dentro daquele nível. E, de repente, eu passo para alguém, um fornecedor de dados, um fornecedor de aplicação de plataforma, que esse alguém não tem o mesmo nível de segurança que eu tenho. E que eu posso usar, ele vai fazer parte do meu ecossistema de trabalho, para minha empresa funcionar, para me entregar o trabalho para me entregar o resultado para um cliente final, né? E como é que eu não vou exigir que esse fornecedor ele tenha o mesmo nível de segurança que eu tenho dentro da empresa? Porque eu tenho esse compromisso com alguém, né? Se é uma empresa que não presta serviço para ninguém, que ela só toma serviço, como talvez acho que não é nem o caso, por exemplo, da Unicred, porque ela acaba que tem uma responsabilidade com os seus correntistas, né, com seus cooperados, de guardar os dados, de guardar o dinheiro. Então, existem responsabilidades, isso é uma coisa que eu coloco muito nesse ponto, que elas são bilaterais, tanto com os clientes quanto com os fornecedores, e ainda dependendo com os seus investidores, dependendo do tipo ou da natureza da empresa. Então, nem sempre se mapeia e se leva em consideração isso, por isso que acaba passando em branco e tal, porque a preocupação é só colocar para funcionar muitas vezes, mas sem levar isso. Eu, quando fazia pentest, eu não me esqueço, a primeira empresa que eu consegui fazer um trabalho bem sucedido de pentest, bastante tempo atrás, era uma universidade que a gente invadiu aquela universidade a partir de um sistema que ela herdou de era uma universidade privada, mas ela recebeu um sistema de um órgão federal que forneceu uns sistemas, eu acho que era um sistema de biblioteca, ali, de gestão de artigos e de biblioteca, de publicações acadêmicas, e ele estava no ambiente dessa biblioteca, certo?
e a gente invadiu porque ele era bem vulnerável. E aí o que aconteceu? A gente teve acesso a todo o ambiente da biblioteca, né? Então era um sistema de um terceiro que colocou um terceiro dentro do ambiente inseguro e acabou tornando inseguro o meu ambiente. Então é bem complicado, Graça, sim, mas o que eu tenho visto é que as empresas cada vez elas têm se importado mais. Na Neoway, a gente acaba atendendo os nossos clientes também, né? E assim como nós cuidamos dos fornecedores, e cada dia chegam questionários, avaliações das mais complexas, duras. Exatamente, desculpa te interromper. Não, mas era isso, a conclusão era essa. Eu queria pegar esse gancho que você colocou para convidar o Vanderlei para comentar. Vanderlei, muitos aqui estão justamente querendo saber um pouco, já avançando no nosso debate, né? O quanto que a segurança consegue ter esse controle, né, sobre essa questão dos terceiros, porque às vezes tem um processo que se dá na área de compras, ou tem um processo que se dá num determinado departamento, ou num determinado business. Então, muitos estão dizendo que, às vezes, a segurança tem que chegar depois, correr atrás, para poder ter essa visibilidade, como o Eric colocou no início, mapear essas vulnerabilidades, que muitas vezes ela não consegue ter controle total sobre o processo, do ponto de vista de segurança, da entrada de terceiros. Como é que você vê isso, Vanderlei? O quanto você acha que isso realmente é difícil pela dinâmica das empresas e dos negócios também, né? Não, legal. Boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui novamente. É sempre muito relevante estar aqui. Os debates são muito bons. Eu só queria aproveitar, Graça, que teve uma pergunta antes ainda que você acabou direcionando para o Eric. Só né, ajudando um pouquinho na resposta ali, que Ótimo. A segurança da informação ela não consegue se responsabilizar por esse processo de fim a fim, né, porque ela não teria nem braço para fazer isso, mas ela precisa fazer com que a área de suprimentos, né, procurement, tenha os padrões de segurança mínimos, né, já atrelados aos contratos, né. Então, a segurança da informação precisa realmente criar normas para que já sejam anexadas e assinadas nos contratos, coisas, né, high level ali, para dar um primeiro guide ali para os fornecedores, e para os terceiros, né? Porque o terceiro ele é um organismo ali dentro da organização que ele se adapta, né? Se você tem um ambiente muito desorganizado, é assim que ele vai crescer lá. Se tiver um ambiente mais organizado, ele vai se adaptar a isso. Então, às vezes, essa elevação do nível da postura de segurança do fornecedor, ela se dá no sentido do cliente para o fornecedor. E isso é legal, essa situação, porque é uma das poucas chances que nós temos de negociar a nosso favor, né? Quer dizer, nós estamos contratando alguém, nós temos um nível de serviço, nós temos SLAs, a gente precisa definir KPIs para esse cara também, incluindo os de segurança, porque o que acontece muitas vezes é que se a gente não dá esses guardrails para os nossos fornecedores, para que, primeiro, eles tenham autonomia, porque eles precisam ter autonomia para executar e entregar, certo? Mas eles precisam seguir guardrails. Você pode andar neste corredor e andar na sua velocidade, mas você precisa respeitar esses guardrails. E esses guardrails são muito importantes. A gente não consegue ficar o tempo todo cuidando desses guardrails. Por isso que é importante que esse é outro ponto, viu, Graça, de mapear quem são os responsáveis pelos contratos e tê-los junto com a gente, né? Que eles sejam nossos embaixadores lá na ponta para dizer qual que é a postura que a gente espera do fornecedor, do terceiro, na entrega dos serviços, né? Isso é muito importante. Também, eu vi ali na pergunta que foi feita antes para o colega da Tenable, que realmente não é fácil, isso precisa começar com um processo bem organizado de vendor management. Né? Não é uma coisa só, a gente, segurança vai aplicar Zero Trust pro terceiro. Legal, isso é uma parte, né, do building blocks. Outra parte é que as áreas precisam conhecer as regras, conhecer os guardrails, segurança precisa documentar isso, e para que isso se espalhe, tu entende?
Por exemplo, se nós contratamos um terceiro que ele vai lidar com algum controle, por exemplo, que está relacionado a SOX, imagina o prejuízo que ele pode causar, né, para a companhia ao afetar um controle crítico da SOX, né? Afeta as ações da empresa ou mesmo a perda, né, de poder colocar ações na bolsa, né? Então é muito crítico. Nós aqui, nós temos uma quantidade absurda de terceiros, né? São mais de 15 mil terceiros. Nós sempre tivemos um número alto que por conta de algumas características no negócio, mas também porque nós estamos em outros países, né? Em outros países, por exemplo, a figura do contractor, né, por exemplo, ela tem exatamente os mesmos privilégios que um empregado, né, que um employee praticamente. Então, muda bastante essa questão rígido, da relação. Muita rigidez nesse caso, né? Então, exato. Então, eu acho que algumas coisas que, concordando também com o que os colegas comentaram, que eu acho que é algo que ainda vai vir mais forte, que é justamente a gente conseguir fazer um security assessment. Já tem serviços para isso, tem empresas que fazem isso, já fazem um security assessment nesses vendors e nos dão uma postura. E isso é muito importante fazer para aqueles vendors críticos que lidam com informações críticas, né? Olhar, por exemplo, vazamentos que eventualmente esse vendor tenha lá na Deep Web, Dark Web e também na Surface, que a gente encontra aí trelos públicos com as informações bem relevantes ali, né? Então, checar essa postura antes é fundamental. Então, é um conjunto de coisas, Graça, para que a gente consiga ter esses terceiros sob controle. Sob controle, né? E um controle muito rígido, né, na verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu estou me surpreendendo aqui, porque eu não esperava que após o almoço a gente tivesse tantas perguntas, viu, Vanderlei? E eu estou recebendo aqui no meu painel, achei que a turma ia estar um pouquinho mais devagar, né, depois do almoço, mas a turma está animada. Né? Inclusive a Milene Rodrigues aqui está dizendo o seguinte, a risada da Graça é contagiante. Além da excelente condução em todos os painéis, estou ligado na programação e esse painel está demais, eu concordo. Milene, então, nós já estamos tendo mais perguntas, viu, Vanderlei? Então, só vou pedir para você dar uma concluída para a gente passar para o segundo round aí e poder trazer perguntas aí da plateia. Não, ok, é isso. Então, eu acho que é um vendor management. As empresas precisam ter isso. Elas não podem brotar terceiros o tempo todo sem ter uma política para isso, ter políticas definidas de segurança, guardrails, para que esses caras sigam, mas tem que ter vendor management pelas áreas que estão contratando. Isso é muito importante. Excelente. Pessoal, a rodada foi ótima, cada um trouxe, né, um aspecto desse cenário. É óbvio, a gente não consegue, em 40 minutos, falar sobre tudo relacionado a isso. Então, eu gosto muito de dar a vez a vocês. Eu tenho a minha pauta, mas como as perguntas estão chegando, Éric, eu vou trazer já a do Evandro Domingos. E o Evandro diz o seguinte, Éric, eu gostaria de saber que você falasse um pouco sobre ferramentas, principalmente sobre processos de segurança que podem ser adotados quando você tem uma equipe pequena, porém, uma operação de alta complexidade. Acho que aqui a equipe pequena ele está se referindo à equipe de segurança. E quando também você é uma empresa que tem, né, uma equipe pequena, uma alta operação, e tem que lidar com parceiros pequenos, que também não têm esse nível todo de maturidade. Então, assim, é uma pergunta de $1 milhão, uma resposta de 2, né? A famosa pergunta da saia justa. Mas é interessante, né? Porque é uma realidade hoje, né? Porque o que eu acho, só para complementar, que eu estou percebendo aqui na plateia, o Vanderlei trouxe uma realidade, o Paulo também, o Rodrigo, mas hoje também vocês vão de concordar que é um mix, né? Antigamente, a empresa grande só tinha parceria com a empresa. Hoje, a gente tem o mundo das techs, fintechs, health techs e todas as techs. Então, chegam empresas de todos os tamanhos, que às vezes é pequena, mas tem uma operação importante e de alta complexidade. Então, acho que é essa questão que eu estou trazendo, né? Legal. Vamos lá. Acho que uma primeira coisa, cara, a gente fala, pensando no que ele comentou sobre ter uma equipe reduzida em um ambiente mais complexo.
Uma coisa é fato, né? Uma coisa que a gente não consegue controlar é tempo. Então, a gente tem muito problema de tempo. A gente desperdiça muito tempo. A gente tem um problema muito grande quando a gente fala, usando o nosso tema aqui de vulnerabilidade, seja de terceiro ou seja dentro da nossa casa, o nosso grande problema é que a quantidade é enorme. Eu não vou ter quantidade de vulnerabilidade como eu tenho, por exemplo, quantidade de projetos. Quando a gente fala de muitos projetos, a gente fala, eu tenho 20 projetos. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente fala muito, a gente fala de 40 mil, a gente fala de 50 mil, a gente fala de 100 mil vulnerabilidades. Então, um objetivo que tem que ser, o norte que tem que ser, o Gartner fala disso, o mercado já está falando isso há bastante tempo, mas o brasileiro ainda cisma um pouco de teimar ainda contra isso, a gente está melhorando, né? Estamos evoluindo isso. Priorização. Se você não tem como priorizar as ações que você vai tomar, você vai ter problema. Ponto. Ponto. É matemática. Você pode ter soluções baratíssimas para fazer análise de vulnerabilidade, você pode fazer uma consultoria pontual para fazer essa análise para você. É barato, é rápido, é mole de fazer. Mas a priorização disso, você saber aonde você vai priorizar depois de ter esse resultado, que é o grande problema. Então, se você não tem esse tipo de apoio, seja por um fornecedor, seja por uma tecnologia como a nossa, outras tecnologias de mercado, por exemplo, você vai ter problema, ponto. Você vai desperdiçar tempo naquilo que não vai te ajudar em nada. Você vai desperdiçar tempo e vai continuar tendo problema. O último estudo do Gartner, ele diz que, por exemplo, para a gestão de vulnerabilidades, a gente desperdiça 76% do tempo da nossa equipe olhando para vulnerabilidades que não geram risco para a gente. Olha que número impactante. 76% do nosso tempo. 76%? 76% do nosso tempo é gasto desperdiçado com vulnerabilidades que não geram risco para a gente. Na verdade, essa é a matemática. Quando a gente fala de terceiro, de novo vou usar o meu tempo passado, né? Minha experiência passada. Eu era de uma empresa pequena de serviço gerenciado. Né? Você tem alguns pontos, tá? Você tem lados positivos e lados negativos. Não existe o melhor. O melhor vai ser o que está mais adequado para o teu ambiente, para o teu negócio, para a tua atividade. A questão é, quando você vai para uma empresa muito grande e você é uma empresa até menor do que esse fornecedor, pode ter certeza que a tua priorização é diferente dentro de casa. Então, o nível de atenção, o nível de visibilidade que você vai ter é muito menor do que uma empresa muito menor, que vai ser uma boutique, vamos dizer, dentro de segurança. Hoje a gente tem várias no mercado, né? Mas isso depende muito de negócio para negócio. Independente do tamanho dessa empresa que vai gerenciar a tua segurança, o tamanho desse terceiro, o que eu te recomendo é, usando muito o gancho aí do Vanderlei, né? O guardrails, outros termos que ele utilizou, você precisa controlar esse cara. E nesse tipo de controle, saindo um pouco da minha esfera, Tenable, vulnerabilidade, você tem que realmente gerar uma configuração que você limita o tipo de acesso que ele tem. Você precisa, de qualquer forma, monitorar esse cara. Você terceirizar a segurança, você não terceiriza a responsabilidade. Tudo isso você tem que olhar. Mas uma coisa que a gente pode falar, usando de novo o nosso tema quanto vulnerabilidades, peça para esse teu fornecedor provar como ele faz a segurança dele. Quer ver um exemplo? Eu sou terceiro. Tenable hoje é um terceiro. Se o Rodrigo, se o Paulo, se o Vanderlei contratarem Tenable, seja através de um parceiro nosso, eu ainda sou um terceiro. Eu sou uma tecnologia que estou ali dentro. Se eu tiver ataque, se eu for invadido, né? Então, hoje, por exemplo, quanto Tenable, eu preciso provar para vocês, quanto clientes, como está a minha segurança. Como que eu faço a minha segurança. A gente teve casos de empresas de segurança que foram atacadas recentemente, até empresas do mercado de gestão de vulnerabilidades, né? E nós vimos isso muito rapidamente, a gente publicou o que a gente faz de segurança. Falou, fulano, vocês que são clientes, né, que estão aqui assistindo, ou clientes que estão trabalhando para adquirir a ferramenta, hoje a Tenable disponibiliza isso de maneira muito clara e aberta, por exemplo. Então, peça isso. Pede para mim, como teu comercial, né, o teu contato, pede para a Tenable, pede para o, sei lá, Palo Alto, Fortinet, não vou dar nomes aqui, mas pede para os teus fornecedores de segurança. Fala, cara, como é que você faz a segurança? Como é que está a tua segurança hoje? Outro ponto é que existem produtos, acho que não, o tema fala de produto, né, aqui não é o ideal para a gente, mas existem ferramentas hoje em que você consegue ir lá, colocar o domínio daquele teu fornecedor e você saber qual é o nível de exposição dele. Por mais que você não vai fazer um pentest nele não, né? Você não pode até fazer isso, até é antiético, tem algumas coisas assim que você tem ali um acordo de cavalheiros, né? Mas você consegue sim colocar numa ferramenta lá o domínio daquele teu fornecedor e você ter a visibilidade de fora. Fala, cara, como que está a reputação desse cara no mercado? Dark Web, Deep Web, Fórum Hacker. Se eu não me engano, foi o Rodrigo que comentou isso, né? Que você consegue olhar isso em Fórum Hacker e saber como esse fornecedor está sendo dito, né? Então, perfeito. Acho que informação, Graça, sinceramente, não tem muita cereja do bolo. A gente pode mudar algumas palavras, pode botar um discurso mais bonito. O marketing sempre cria coisas muito boas. Mas, no final, é informação. É se informar, é contatar, é cobrar do cara esse tipo de visibilidade. E você saber quais são os pontos mais importantes
mais críticos que você precisa atuar e que geram, Tá. de fato, algum grau de exposição para a tua empresa. Acho que é isso, cara. Atacado a gente vai ser. Não tem muito como recuar disso. A questão é saber como eu estou me preparado para receber isso. Né? Excelente resposta. Eu queria, antes de passar para uma segunda, uma terceira já pergunta que está pipocando aqui, saber se um de vocês, ou Paulo, Rodrigo, Vanderlei, gostaria de complementar, se vocês têm essa experiência, ou só, né, passar uma dica, enfim, para esses casos em que você precisa fazer negócios com aquela empresa, embora ela seja uma empresa pequena, e às vezes não tenha esse nível de maturidade. Alguns estão perguntando se é o caso até da segurança, nesse caso, agir de uma maneira mais até proativa, tentando colaborar no sentido de aumentar o nível de maturidade dessa empresa, fazendo algum tipo de trabalho, algum tipo de, enfim, parceria, de consultoria ou algo no gênero. Alguém pode compartilhar alguma experiência nesse sentido? Opa, Rodrigo. Bem rapidinho, a gente é comum se deparar com isso, e só que assim, o primeiro que eu vejo que as empresas, elas precisam, tem dois tipos de empresa, tem aquela pequena, que a gente te passa um questionário de segurança, faz uma análise, e ela fala assim, olha, aí você detecta que ela nem antivírus tem, né, nos endpoints ali, não tem o mínimo, né, e aí você fala, olha, tenho uma lista aqui, eu preciso que você criptografe o seu endpoint, eu preciso que você coloque um antivírus, que a sua aplicação ela tenha um mínimo Web Application Firewall rodando na frente dela, que custa a partir de $50 por mês, que não é caro, né? É acessível. E aí tem aqueles, opa, interessante, eu me interesso, eu vou fazer... você precisa de uma política de segurança. Ok, então tem umas que elas aproveitam aquele momento que a gente conversou, identificou, né? E elas se propõem a fazer. E aí a gente combina um prazo, dá um prazo. Já chegou, como a gente tem uma equipe, por exemplo, de segurança ofensiva, que a gente trabalha internamente fazendo pentest, enfim, tudo, a gente já teve fornecedor desses que a gente fez pentest, fez assessment para ele, depois descontou da fatura como se fosse um valor ali, a gente ajudou ele a elevar o nível. Ótimo. Legal. Agora tem aquele que não se interessa, Graça. E aí realmente o que não se interessa, que acha caro. Teve outro dia um que falou, não, eu abro mão de um contrato, sei lá, acho que era de R$50 mil, porque ele não queria colocar antivírus. Aí é uma questão de... Né, tem horas que não dá para abrir mão de certos critérios, né, Rodrigo? A gente tem, então, a gente acaba pesando. Quando é muito brecha, aí não dá. Eu falo, olha, a gente vai começar com você daqui 90 dias. Me dá um plano de ação. Né? Já teve fornecedor que retirou a proposta. Ok, então eu saio do projeto, eu saio do processo, porque eu não vou te atender. Isso aconteceram várias vezes já. E assim como acontece com a gente, às vezes como fornecedor, às vezes o cara quer uma coisa ou outra, faz um ajuste, um plano de correção, né, e faz o controle. Mas depende muito do interesse da empresa, independente dela ser pequena ou não. Eu acho que não sei se o Paulo e o Vanderlei já se depararam com isso, fornecedores, né? Tem aquele que ele te acha parceiro e você se coloca como parceiro e juntos se ajudam, porque às vezes você tem interesse naquele produto, né? E você vê que é controle, mas tem uns que o cara não está nem aí para você e a segurança para ele é gasto, vai atrapalhar o dinheiro, o almoço dele ali, aí não dá. O Evandro já está até aqui respondendo. Muito obrigado pelas respostas, Eric, Rodrigo. Estou sempre à procura de boas práticas e novos conhecimentos na gestão de terceiros e também na segurança da empresa que atuo, e acho, Eric, que esse ponto é um dos mais difíceis. Eu vou ter que mudar um pouquinho aqui, passar para um outro tópico, mas se alguém quiser comentar a pergunta anterior, fique à vontade, tá? Então, nós temos aqui também uma pergunta, Paulo, que é interessante. Você falou sobre compliance, sobre regulamentação, né? Então, a pergunta da Juliana Souza é, se você acha que com sanções, com regulamentação, até o exemplo da LGPD em vigor, se esse cenário que você começou, né, logo na sua fala, falando da necessidade de maior maturidade, se isso tende a mudar, e, na sua visão, quais seriam as perspectivas para os próximos meses? Se você acha que essa mudança vai ser muito rápida em função das sanções e multas que estão aí e que me parece que estão bem vorazes, né? Inclusive com casos de reincidência. Legal, acho ótima pergunta e compartilho alguns comentários, então. Vejo que a gente olha para os terceiros muito como nós e eles, né? Então, eles têm um problema de segurança, nós temos requisitos que eles precisam cumprir, e de fato temos que ter, né? Porque nós entendemos nossos negócios,
e nossos riscos, né? Então, se eles operam parte do nosso negócio, eles precisam também entender esses riscos e se ajustar. E formas de ajustar isso, bom, contratualmente, com SLAs, enfim, a gente consegue começar a melhorar um pouquinho esse ecossistema, como um dos colegas aqui disse, né? Eu acho que a expressão um ecossistema mais seguro é bem interessante. Mas, para mim, a verdade é que riscos compartilhados significam problemas compartilhados. Então, eu acho que a gente precisa evoluir não só pela responsabilização do terceiro, mas também, sempre que possível, compartilhar com esse terceiro a nossa capacidade de segurança. Se a gente tem capacidade de fazer um diagnóstico de um ambiente, de repente compartilha isso com ele. Claro que cobra ações, né, para que evolua, para que dê próximos passos, né? Caso não evolua, pessoal, bom, acho que segurança já tomou tanta importância no mercado que já passa a ser um fator ali infelizmente, de linha de corte, né? Quem não deseja se adaptar a esses novos tempos, eu acho que acaba ficando para trás, né? Mas compartilhar o problema, eu vejo que também é trazer esse parceiro mais para dentro do nosso negócio. Por exemplo, cada vez mais nossos negócios estão se preparando para ter uma capacidade melhor de resposta a incidentes. Por que não trazer esse parceiro para dentro dessa capacidade de resposta a incidentes? Né? Fazer exercícios juntos, ter procedimentos compartilhados, treinamentos, conhecimento, ameaças que aconteceram na nossa empresa, ataque que aconteceram na nossa empresa, compartilhar com esses parceiros também. É uma ótima ideia, ótima ideia. Contribuir para aumentar o nível de maturidade pelo fato dele não ter passado por essa experiência, mas compartilhar, né? Experiências boas e experiências ruins, aprendizados, né? Eu acho isso uma excelente, excelente caminho. Muitas vezes a empresa tem uma estrutura de gestão de crises, né? Quem possui algo de GCN já deve ter algo estruturado assim. Pô, então gestão de crises tem que ser compartilhada também, um plano de comunicação único. Imagina a gente comunicando, acontece um incidente de segurança que afeta os dois, a nossa empresa e o terceiro. A gente comunica uma coisa, eles outra. Poxa, já é um dano reputacional, né? E facilmente evitável, né? Facilmente contornável. Perfeito. E o outro aspecto que foi comentado, né, sobre as sanções e se isso acelera o mercado, para mim acelera, né? Para mim é um elemento de pressão, sim, para que o mercado se ajuste. Tanto é que nós estamos vivendo. Olha, não sei se as sanções via NPD, que foi o exemplo da LGPD que foi trazido, né, vão começar a incidir mais nesse ano, mas já existem mais de 600 outros processos rodando e já sanções aplicadas, inclusive contra grandes bancos de valores milionários. É verdade. Né? Então o ambiente é bom ficar mudou, atento. Né? O ambiente mudou, né? Então, eu acho que a gente está evoluindo sim. A pressão das sanções acelera essa evolução. E se nós observarmos mercados mais evoluídos, né, mercados de países mais desenvolvidos, eles têm muito conceito de setores de missão crítica, que parte até de uma defesa cibernética mais nacional, mais do Estado, né? E para ser um terceiro, para ser um fornecedor nesses setores de missão crítica, tem que ser homologado de alguma forma, ou no Ministério de Defesa, ou em algum outro elemento, mas aí tu já cumpre uma série de requisitos de segurança, sabe? Para entrar nesse rol de homologados, já tem que se alcançar um nível de segurança bem mais elevado. Eu acho que a gente está andando por esse caminho. Perfeito. Pessoal, o tempo voa. Está realmente aqui bombando esse painel. Eu vou estourar um pouquinho só o tempo, mas eu tenho que trazer uma última pergunta aqui para o Vanderlei. Vanderlei, você consegue responder rapidinho? O William Rosa adorou a sua explanação e ele pergunta se tem algum baseline para a contratação de terceiros e avaliação dessas vulnerabilidades. Pô, excelente pergunta. Sim, existe sim como fazer e nós utilizamos alguns questionários automatizados, certo? Tá. Então, quando o vendor vai embarcar com a gente em algum projeto, não falando a gente, digo a empresa, né? Não security necessariamente, ele tem um questionário automatizado que ele recebe
E esse questionário é balizador, né, para entender qual que é o nível de segurança de forma geral, então, com esse vendor. E a partir dali, se for um vendor crítico com gaps críticos, a gente faz um roadmap ali para que ele se adeque, se for o caso, ou então é um blocker, né? Se ele não adequar aquilo, ele não vai adiante no processo. Então, sim, existem, nós utilizamos questionários aí para avaliar a inicial, sabe? Olha, o seu xará Vanderlei Roberto Cardoso está dando parabéns aqui a você, aos profissionais, e ele está falando que esse assunto é muito sério, viu, Eric, relevante, e a gente vai precisar voltar a falar aqui de gestão de vulnerabilidades, porque bombou aqui. Parabéns, Sérgio Monteiro, qualidade do evento, mas esse painel, demais. Então, Eric, eu queria que você... É pouco tempo, óbvio, né? A gente tem muitos assuntos, mas já ficou aí pelo nível de participação da plateia após o almoço, para mim, Eric, que esse tema realmente é muito quente no momento, né? Então, queria aí seu comentário final, seu agradecimento, porque eu, particularmente, achei sensacional. Não, legal, prazer, sempre prazer estar aqui, né? Obrigado a todos aí pelas perguntas. Aqui no meu background, na hora de cá, tem aqui meu e-mail, então tá, mendes@tenable.com. Fiquem à vontade aí para mandar e-mail, perguntar, pedir alguma ajuda. É um prazer atender vocês aí também, conseguir apoiá-los. Acho que, para finalizar, acho que a mensagem que eu posso deixar para vocês, de novo, independente de ser um ativo seu, se é de um terceiro, não importa. Acho que visibilidade é a grande questão. Não tem muito como fugir disso. É vocês conseguirem saber aonde são as prioridades de vocês. O que gera, de fato, mais risco para o ambiente de vocês. Não adianta simplesmente receber um balde com uma pancada de vulnerabilidade se você não sabe pincelar aquelas que realmente te geram algum tipo de risco. Acho que essa é a mensagem que eu posso deixar, é o nosso grande objetivo quanto tecnologia e nosso objetivo quanto pessoa. Porque, inevitavelmente, no final, por mais que seja Tenable, são negócios entre pessoas. Então, o que eu estou aqui é para ajudar o Rodrigo, ajudar o Vanderlei, ajudar as pessoas que eu atendo aqui também. Então, a gente se ajuda. Não tem muito como fugir. No final, são pessoas para pessoas, né? Um P2P, não é só um B2B. Perfeito. Pessoal, olha, foi excelente. Estou transmitindo aqui o máximo que eu posso de comentários. O Pablo Kruger também aqui. Assunto top, importantíssimo. Graça, volte esse tema rapidamente. Vamos tentar. A gente tem toda uma sequência aí, né, de eventos, painéis, a programação da TVD, mas fica aí o recado, gente, realmente, gestão de terceiros, gestão de vulnerabilidade, passou a ser realmente um tema muito importante, mobilizou muito aqui a plateia. Eu agradeço demais, Rodrigo Jorge, seu tempo, por estar aqui com a gente, muitíssimo obrigada, você sempre aí na nossa agenda. Vanderlei, muito obrigada também, obrigado. Excelente. Eric, obrigada pela parceria, muito bom trazer sempre esses temas aqui conosco. Obrigado. Prazer pessoal, meu. Obrigado. Vamos seguindo então, né, Ângelo? Um abraço para vocês desse painel. Obrigada. Com certeza, Graça. Obrigado. E mais uma vez, parabéns a todos pela participação neste painel que bombou junto à nossa audiência. Valeu, um abraço a todos vocês.